Esse é o 11º vídeo sobre etapas de um relacionamento. E nesse caso, pós-relacionamento. O difícil momento de soltar a corda e deixar ir, para poder encerrar ciclos e permitir que novos surjam. Meu nome é João Flávio e eu utilizei o conhecimento que eu adquiri em cursos, em experiências, na vida, para ajudar pessoas que sofrem por amor ou pela falta de um. Quando nós dizemos soltar a corda, é porque a gente acaba segurando pessoas que a gente ama. Situações e pessoas, porque a gente gosta muito, a gente não quer perder. Existe o medo de perder a pessoa para outra, existe o medo de vê-la feliz com outra pessoa, do modo que ela não foi com você. Existe o medo da saudade, de você não conseguir esquecer. E a dor de não estar com a pessoa, porque te dá prazer ficar com ela. Então, soltar a corda significa que você talvez não veja nunca mais essa pessoa. E por isso é tão difícil. É um apego que nós temos. Você gosta muito de uma coisa ou de alguém e você não quer perder, você fica naquela. É uma situação mais ou menos, talvez seja mais ou menos parecida, como de uma mãe com um bebê recém-nascido, mas que ela não tem condições de cuidar. Então ela vai deixar para adoção. Vai deixar na frente da casa de alguém, não sei. Imagina a dor de uma mãe. O bebezinho tá ali, acabou de parir, aguentou 9 meses a criança, cuidou e tudo mais, para chegar na hora e perceber que ela não tem condições. Para salvar a criança, ela precisa doar. E aí ela tem que se libertar de um pedaço dela, um pedaço que ela ama muito. E ela tem que se libertar disso porque ela sabe que se não for assim, não vai ter jeito, a criança não sobrevive. Então, quando a gente abre mão de alguém num relacionamento, é assim também. É alguém que a gente ama e a gente não quer viver sem. Mas você agora, nesse momento, sabe que você precisa viver sem. Porque muitas vezes a pessoa que não quer você. Então não tem opção. Se já tentou negociar, já não teve jeito. Se terminou é porque não teve jeito. Não tem conversa, não tem diálogo, não tem nada. Não tem o que fazer. É entregar o bebê, é soltar a pessoa, deixar ela ir, é soltar a corda e deixar ir embora. Sem pensar no amanhã. Ah, mas pode ser que ela volte. Às vezes você tem a certeza que a pessoa vai voltar. E muitas das vezes ela vai mesmo. Principalmente quem faz a coisa errada no relacionamento, quem não valoriza as coisas boas que o outro faz, um dia essa pessoa cai na real e vai tentar voltar. Mas a gente não tem que pensar nisso. Ah, se ela voltar, pode ser que você fique ali 2 semanas, 10 semanas, meses, anos. Não dá para saber se a pessoa vai voltar ou não. E nem se você vai ser a mesma pessoa quando ela quiser voltar. Você vai se modificar, vai se valorizar. E para isso serve esse momento. Você tem que soltar a corda, tem que deixar a pessoa aí, aceitar que você perdeu. É como a morte. Às vezes a pessoa está doente, a gente está ali segurando, segurando. Ah, não, mas quero que melhore e tal. Depois que morreu, acabou. Não tem mais o que você fazer. É só oração pela pessoa. Mas não tem mais. Ela se desligou da vida. Então, é isso. É como uma morte. Você está se despedindo. Esse momento é um luto. Então você está se despedindo da pessoa. Acabou. Não tem mais jeito. Ela quer ir embora. Deixa ela embora. Paciência. Foi embora e você larga a mão. Não fica pensando, ah, mas se ela voltar, e se... Não, não dá para ser assim. Esse é o momento de você cuidar de você. A pessoa, ela está cuidando dela. Você acha que ela vai voltar para cuidar de você? Não vai. Então, você precisa cuidar de si. É o amor próprio. Esse é o momento de cuidar de você. Então, deixa aí. Que vá com Deus. No início, ok ter mágoa, nem sempre dá para você perdoar imediatamente. Não se preocupa com isso. Ter que soltar a corda já é difícil o suficiente para ter mais uma coisa para pensar. Com o tempo, você vai perdoando. E perdoe, porque essa mágoa só vai fazer mal a você. O outro não está nem aí. Mas você está sofrendo com isso. Então, quando chegar o momento,
Tente trabalhar isso na sua cabeça e perdoar. Perdoar não é aceitar de volta, é perdoar. Deixar isso, tirar essa mágoa do seu coração, da sua cabeça. O importante é encerrar esse ciclo para permitir que um novo ciclo surja, com novas pessoas, novos momentos, situações maravilhosas. Ok, mas esse ciclo foi lindo, foi ótimo, repleto de bons momentos, viagens, realizações, mas acabou. Acabou. Se Deus deixou terminar, tem um motivo. Acredite nisso. Apenas confie e deixe ir. Você se vicia em uma pessoa que te trata maravilhosamente bem no sexo e no companheirismo e depois te joga numa queda de sofrimento ao mudar totalmente de comportamento, porque essa pessoa faz o mesmo efeito de uma droga na sua cabeça, te levando à euforia e depois no estado de tristeza e depressão profunda. Nesse momento você se torna vulnerável e topa qualquer coisa para ter o prazer de novo, e por isso você volta. Eu tô inteirinho arrepiado. Se lembre da minha voz agora. Acorda! Quebra o ciclo! Não volte mais! Você é uma pessoa linda, maravilhosa e não precisa de nenhum tipo de droga na sua vida. Vai dar tudo certo. Você vai encontrar uma pessoa que te dá paz. Fica tranquilo. O ciclo se vai como vento no mar, carrega lições, deixa o tempo passar. Ciclos se fecham, outros vão começar. Tudo renasce, é hora de acreditar. Deixa ir, deixa fluir. O que passou já não está aqui. Sinta o novo, deixe entrar. O ciclo é vida, pronto pra girar. Encerrar ciclos é simples na teoria, mas na prática dói. Ninguém te prepara para a força que é necessária para manter uma decisão que, embora certa, vai contra o que o coração ainda sente. Quando você se apega a alguém e decide se afastar, o impacto não é só emocional, é quase físico. Como se o corpo sentisse falta de algo que fazia parte dele. É a ausência da ocitocina, o hormônio que cria o laço. E aí, mesmo sabendo que essa pessoa não te fazia bem, sua mente começa a buscar justificativas, tentando transformar saudade em saudável. Mas é aí que mora o perigo. A gente precisa aprender a parar de fantasiar o melhor dos outros só para justificar o pior que eles nos faziam sentir. Você pode até aceitar quem a pessoa é, mas não precisa manter ela na sua vida. Se fosse para te valorizar, teria acontecido no tempo certo. Ficar reabrindo histórias mal resolvidas até pode parecer confortante no primeiro momento, mas só atrasa a tua cura. Você não precisa de mais dor, você precisa de paz. E às vezes, paz é dizer adeus e sustentar o adeus até o fim. Quando alguém não é o melhor para você, entenda. Essa pessoa vai te machucar constantemente, até que você esteja forte o suficiente para deixá-la ir embora. O coração, gente, ele sente antes da razão compreender. Só que muitas vezes insistimos em permanecer na razão, em permanecer em lugares, em permanecer com vínculos que já não nos acolhem. E olha, não se trata de culpar o outro, só de reconhecer que certas presenças não somam na nossa vida, que certas presenças mais ferem do que curam. Cada dor repetida, ela vem como um lembrete silencioso de que você merece mais, que você merece um amor verdadeiro, que você merece viver em paz. Sabe, a vida, ela não nos pede para que a gente suporte tudo. A vida pede para que a gente aprenda a discernir. E aí chega um momento em que nasce uma força dentro de nós, não para aguentar, mas para soltar. E aí quando a gente solta, a gente abre um espaço para algo novo chegar.
para relações mais saudáveis, para relações que elevam, que curam e não desgastam. E aí, no fim, o maior ato de amor próprio é compreender isso e simplesmente deixar o outro ir. Porque você não vai estar perdendo o outro, você vai estar se reencontrando. E se eu te contasse que existe uma fórmula mágica pra gente superar uma pessoa bem rapidinho? Pra gente esquecer, assim. Conhecimento ancestral. Retirado do primeiro grimório da primeira bruxa queimada em Salem. Juro pra ti, juro pra ti. O melhor de tudo é só um ingrediente. Ódio. Às vezes é só isso que falta. Um pouquinho de ódio. Aprende com a loba, tá? Leva pra vida. Às vezes tudo que a gente precisa fazer é desenvolver uma coisa chamada honestidade brutal. Ser brutalmente honesto em relação ao que a sua mente já sabe, mas o seu coração não quer aceitar. Porque parece muito mais confortável acreditar no talvez e ser, mas quem sabe. Tudo isso pra se convencer de que assim você se protege da dor. Já tá doendo de qualquer forma. O ponto aqui é, qual dor eu vou escolher? A dor que me destrói ou a dor que me liberta? Não deveria ser difícil escolher. Então, quando parece que essa pessoa não faz questão, é porque ela não faz questão. Se parece desinteresse, é porque essa pessoa não está interessada. Essa pessoa terminou porque ela escolheu não ter você na vida dela. Ela não precisa de você para seguir em frente, então você também não precisa dela. E se só não for o tempo certo? E se eu estiver fazendo algo de errado? Para com essa narrativa que vai te manter estagnada no mesmo lugar. Seja brutalmente honesta. Ela não quer. Ela não está afim. Ela está pra mim. Ela parece feliz sem mim porque ela está feliz sem mim. E eu sei que isso dói muito, mas perceba que já tá doendo. Usa essa energia da raiva, que é muito poderosa, para expulsar da sua vida aquilo que já tá fazendo hora extra. Faz a tua saudade morrer de fome. Arranca da raiz essa narrativa que você construiu, porque dá uma falsa sensação de aconchego, quando na verdade só está mantendo você presa nessa ilusão. Então é isso que você precisa fazer. Alinhar a tua mente e o teu coração para a verdade que você já sabe, só não quer aceitar. Seja brutalmente honesto em relação ao que está acontecendo. E repita isso para você quantas vezes forem necessárias, até que você entenda. Uma hora vai. Pode confiar. Eu também tive a chance de te magoar, mas eu pensei em você. Eu também tive a chance de fazer o mesmo mal que você fez para mim, mas eu pensei em você. Eu tive a chance de trair, eu tive a chance de mentir, eu tive a chance de manipular. Eu tive tanta chance de fazer as coisas que eu tanto tinha vontade, desejo. Mas eu pensei mais se isso feriria você do que faria bem pra mim. E claro que eu decidi não fazer, porque eu quis não te machucar. Quantas vezes eu te coloquei em primeiro lugar e me coloquei em segundo, terceiro, quarto, décimo. Porque em todas as outras posições quem estava era você. Quantas vezes eu não abri mão de mim mesmo, dos meus desejos, dos meus sonhos, das minhas vontades, porque eu coloquei você no lugar. E você não teve a capacidade de fazer isso aqui. Por mim, por nós, pelo nosso futuro. Talvez o que você tenha me ensinado é que a gente não deva colocar tanta prioridade na nossa vida como a vida do outro. A gente não deve colocar um centro, um lugar de destaque na nossa vida como sendo o outro. Eu aprendi. E talvez o que você tenha perdido tenha sido uma pessoa que fez tudo isso por você. Vai ser difícil achar igual. Caráter. Uma estrutura psíquica que nós deixamos no mundo. Não é apenas um conjunto de hábitos ou uma soma de virtudes e defeitos. Caráter é uma estrutura invisível que sustenta as nossas escolhas. Aquilo que nos diferencia mesmo quando ninguém está olhando. Na psicanálise, o caráter não se resume ao moralismo de certo ou errado, mas ao modo como o sujeito lida com os seus desejos, com as suas frustrações e com a verdade de si mesmo. Acreditar na honestidade do outro é um gesto de fé no humano, mas também é um risco. Necessário, mas um risco. Freud dizia que o eu não é senhor nem em sua própria casa, indicando que existem forças inconscientes que nos movem muitas vezes contrárias à nossa própria intenção. O caráter se forma exatamente no embate entre o impulso, o instinto e a lei, a regra.
entre o desejo e o limite. Um sujeito de caráter não é aquele que nunca erra. Um sujeito de caráter é aquele que é capaz de reconhecer os seus erros sem se dissolver neles, transformando esses erros em aprendizado. Lacan vai além, ao nos lembrar que a ética não está no bem, mas no ato de não trair o desejo mais íntimo, aquele que nos constitui como sujeitos únicos. Assim, caráter é, em parte, a fidelidade a si mesmo. Mas, na convivência, há algo que precisa ir além de nós. Chama-se compromisso com o outro, responsabilidade afetiva. A relação humana só é possível quando a palavra dada tem peso. Quando não nos escondemos na mentira para mascarar as nossas próprias sombras. Quando nós confiamos cegamente, nós nos expomos demais. Quando desconfiamos de tudo, nós adoecemos. O equilíbrio está em perceber que nem todos operam sob as mesmas virtudes. Muitos vão mascarar ao longo da vida o seu desejo sob um eu falso, vivendo de conveniências. E isso, para a psicanálise, é sinal de um sujeito ainda aprisionado nas teias do narcisismo e da fantasia. Ter caráter é ser capaz de dizer não quando todos dizem sim. É sustentar a palavra quando ninguém está te olhando. E, principalmente, é saber quem você é de verdade, sem se perder na aprovação ou não do outro. O seu excesso de empatia vai te envenenar. E eu vou provar isso pra você hoje através de desenhos lúdicos. Vem comigo, caralho. Esse aqui é você. E esse aqui é o Astro Boy. Eu pensei no nome dele antes, então não vou esquecer dessa vez, não. Mas eu vou lembrar até o final. Você conhece Astro Boy? Ele parece ser incrível, uma delícia cremosa. E aí o que que acontece? Explode na boca o sabor da paixão. Mas Astro Boy tem um problema. Uma bruxa má chamada Astônia. Ficou parecendo um urubu, né? Astônia um pouquinho. Astônia lançou um feitiço em Astro Boy quando ele tinha 8 anos, o que fez com que ele ficasse com a palma das mãos coberta por espinhos venenosos. Então tudo que Astro Boy toca, ele fere. O que faz com que ele seja uma pessoa muito sozinha, porque ninguém quer se ferir perto dele. E aí você fica com pena do coitado e fala assim, não! Eu vou achar a solução, Astro Boy. Pode dormir tranquilo. Quando você acordar vai ter surpresa. E aí você vai tentando tirar o feitiço de Astro Boy de todo jeito. Enquanto isso você vai se envenenando com os espinhos dele. Aqui, ó, sangue, dor. E Astro Boy tá aqui, ó, felizão, que finalmente alguém decidiu se ferir do lado dele. Finalmente ele encontrou um sadomasoquista que vai fazer isso. E aí você virava pra Astro Boy e falava assim, Astro Boy, seu veneno tá me matando, meu filho. Ele falava assim, eu te disse que eu ia te fazer mal. Eu faço mal pra todo mundo, é o que eu sou. A culpa não é minha. Mas você, a cosplay de Irmã Dulce, falava, não, basta, eu vou te ajudar, você vai sair dessa, eu vou te ajudar. Engraçado a gente perceber que em momento nenhum Astro Boy pediu a sua ajuda. Mas... aí você sai sozinha pela Floresta das Macieiras Encantadas pra procurar um antídoto pra Astro Boy. E ó que gracinha as macieiras encantadas que eu fiz, umas macieiras lindas, né? Aí você chega em Astro Boy e fala assim, vida! Achei o mapa que você precisa percorrer pra conseguir a cura. Eita, menino. Aí ele faz uma cara meio de rabo, olha pro mapa e este filho da puta vira pra você e fala o seguinte, ah, não, mas olha aqui, ó. Ó, esse caminho é muito difícil, esse caminho aqui pra eu percorrer é muito complicado, eu vou me machucar com toda certeza, eu vou. Aí você vira pra Astro Boy e fala assim, mas Astro Boy, seu veneno tá me matando. Aí este corno vira pra você e fala o seguinte, mas a culpa não é minha. Foi você que escolheu estar aqui, eu te avisei que eu ia te machucar. Astro Boy não vai passar pelo desconforto de resolver esse problema, mesmo que ele esteja te matando, porque este problema não está afetando a ele, está afetando a você. Então Astro Boy decide que não vale a pena o esforço e se escolhe. E você também escolheu Astro Boy, porque tadinho, ele não tem culpa, foi uma bruxa que jogou o feitiço em cima dele. E se você for embora, ele vai ficar sozinho, porque quem que vai ser o idiota que vai querer ficar do lado de Astro Boy se envenenando? Quem? E aí o que aconteceu aqui? Ninguém te escolheu e você... morreu. Astro Boy não se incomodou com o fato de estar te envenenando o suficiente pra mudar. Ele se escolheu, o que é um direito dele. Mas você também escolheu Astro Boy porque você ficou com pena dele, porque a culpa não é dele. Porém, ele escolhe não fazer isso, ou seja, ele não tem ninguém porque ele não faz questão de resolver o problema. Enquanto você decide que o sofrimento de Astro Boy é mais sofrido do que o seu e morre lentamente envenenada por ele. Compreender não é a mesma coisa que aceitar. A culpa pode não ser dele, mas a responsabilidade de resolver é. E se as consequências desse problema não geram um incômodo suficiente em Astro Boy para que isso promova uma mudança, não tem nada que você possa fazer além de se envenenar do lado dessa pessoa. Todo ser humano
ele se move de 7 em 7 anos. 7, 14, 21, 28, 35, 42 e aí vai. Então, cada ciclo desse, ele tem um aprendizado naquele momento. Do 0 ao 7, a formação. Ele aprende, ele suga tudo do externo. Até os 7 anos, é a formação do que ele vai captar e ele vai nascer no núcleo, o ser humano, ele vai nascer no núcleo familiar que ele precisa. Mostrar pra ele o que ele precisa desenvolver aqui. Do 7 ao 14, eu começo a formar minha personalidade. Dos 14 ao 21, eu tenho a minha personalidade e quero que ela seja exercida no mundo do meu jeito. Dos 21 aos 28, eu quero ser vista, reconhecida, valorizada. Então as pessoas buscam profissões que tenham reconhecimento. Dos 28 aos 35, ele quer o reconhecimento acima, ele quer dinheiro, vamos dizer assim. Ele quer ser visto como uma pessoa que venceu na vida. É outra importância. É, que ele quer ter sucesso. Dos 35 aos 42, ele entende que o sucesso não é aquilo que contaram pra ele. Começa a entender que existem valores e princípios maiores do que contaram pra ele, que é crescer, formar, casar, e aí ter uma profissão, ter um carro legal, uma casa legal, entendeu? Ele acreditou nisso, nessa história. E aí quando ele teve tudo isso, geralmente nessa idade ali, até os 40 e poucos, 35 aos 40 e poucos, ele fala, é isso? Cheguei aqui? Então eu cheguei aqui, é isso? A vida é isso? É trabalhar assim pra pagar boleto? Pra ter coisas, né? E ele começa a questionar. Aí dos 42 aos 49, ele quer um sentido de vida. Eu quero me encontrar, cadê? Quem sou eu que eu tô fazendo aqui? Qual que é o sentido da vida? 49 em diante, ele só faz o que realmente faz sentido pra ele. When you feel my heat, look into my eyes. It's where my demons hide. O karma diz que quando não é a pessoa certa pra você, ela vai te machucar constantemente, até que você esteja forte o suficiente pra deixar ela embora. Triste, né? Às vezes a gente ama tanto uma pessoa que a gente fica cego e quer aquela pessoa a todo custo, mas não é a pessoa pra nossa vida. O mais simples e mais sensato é você deixar ela embora, mesmo que isso te machuque muito. Se o outro quer distância, dê distância a ele. Se o outro deixou de gostar, respeite. Respeite-se principalmente. Pare de forçar intimidade com quem ergueu um muro entre vocês. Reconheça o seu lugar e o lugar que você ocupa na vida do outro. Quem gosta, acompanha. Quem não gosta, se afasta. Não é fácil, é necessário. Deixe ir quem precisou partir, por vontade ou necessidade. Abrace as novas oportunidades e vai ser feliz. Paralamas poderiam ter dito, eu finalmente entendi que você não vai mudar. Então eu vou parar de implorar pra você ficar. Mas eles não falaram assim. Eu quis dizer, você
você não quis escutar. Agora não peça, não me faça promessas. Eu não quero te ver, nem quero acreditar que vai ser diferente, que tudo mudou. Você diz não saber o que houve de errado, e o meu erro foi crer que estar ao seu lado bastaria. Ai meu Deus, era tudo que eu queria. Eu dizia seu nome, não me abandone jamais. Eu só desisti. E isso é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Eu só desisti. Eu desisti de tentar provar meu valor para quem nunca reconheceu. Eu desisti de me explicar demais para quem sequer estava me ouvindo. Eu desisti de esperar e pedir por um esforço que devia ser básico. Eu achava que se eu amasse muito, tentasse e tivesse paciência, que as coisas iam mudar. Mas a verdade é que eu só me desgastei. Eu percebi que não dá pra você simplesmente querer forçar alguém a se importar com você. É como se você tivesse que colocar fogo em você mesmo só pro outro continuar aquecido. E isso não faz sentido nenhum. E aí, quando eu percebi que eu era a única tentando equilibrar tudo e manter isso de pé, eu simplesmente desisti. Então não, eu não tô com raiva, eu nem guardo rancor. Eu só desisti e segui em frente com a certeza de algo melhor. Se quiser ir embora, deixa ir. Se escolher outra pessoa, deixa ir. Se não te apoia, deixa ir. Se não te convida, deixa ir. Se não quer estar do seu lado, deixa ir. Não vale a pena se odiar por ver as pessoas indo embora ou te colocando como não importante, tá? Elas são o que são, assim como você. Então aproveita essas situações onde elas mostram quem são e começa você a decidir o que você vai fazer, tá? Seja dona da sua história, não um elemento secundário na vida de outra pessoa, tá? Eles vão encontrar quem seja semelhante a eles e você também, a quem é semelhante a você, porque o que é seu tá guardado, tá? Acredita que o melhor ainda tá por vir. Você pode dar banho nos porcos, mas eles sempre vão querer voltar para a sujeira. Tem pessoas que simplesmente não têm interesse em mudar. Você oferece conselhos, abre caminhos, estende a mão, mas no fim, a escolha é sempre dela. A Bíblia ensina que cada um colhe aquilo que semeia. Quem persiste no erro, mais cedo ou mais tarde, vai enfrentar as consequências. E você não precisa sofrer junto. Às vezes, a melhor decisão é soltar a corda e permitir que a pessoa aprenda. Preocupar-se demais com quem não quer ajuda só atrapalha a sua jornada. Deus tem planos para você. E perder tempo com quem insiste em repetir os mesmos erros não faz parte deles. Aprenda a valorizar sua paz. O tempo de carregar pessoas que não querem crescer já passou. Foque em quem caminha ao seu lado de verdade, em quem deseja evoluir. Sua energia é preciosa demais para ser desperdiçada com quem escolhe permanecer na sujeira. De acordo com a psicologia, quando alguém realmente te ama, o maior medo dessa pessoa não é perder você. O maior medo dessa pessoa é te machucar. Mas, quando alguém só ama o jeito que você faz ela se sentir, o maior medo dessa pessoa é perder o acesso a você. Eu espero que agora você tire o acesso de qualquer pessoa que só te usa para se sentir bem. E fique com aquelas que fazem de tudo para não te machucar. Eu te libero de todo o coração do lugar que você outrora ocupou na minha mente. Que você seja feliz na vida que escolheu. Eu tomo de volta toda a energia que foi tomada de mim ou que eu cedi. E retorno a energia que ainda mantenho de ti. Que eu seja livre dos laços que nos unem. Que todas as cordas sejam cortadas, modificadas e dissolvidas. Que toda energia volte ao seu remetente, com poder, paz e perdão. Eu afirmo que a nossa história está completa e selada, com certeza. E que assim seja.
Precisa trocar de sapatos. Eu sei que não é fácil. Afinal, um dia você escolheu aquele sapato e imaginou que iria usá-lo para sempre. Mas um dia ele começou a te machucar. E hoje, ele não cabe mais nos seus pés. Chegou a hora de voltar às compras. Mas não sai louco procurando um sapato igual. Procura um sapato diferente. Eu te aconselho desse sapato você guardar as boas lembranças, mas não se esqueça dos grandes calos e do quanto ele te fez cortes profundos ao ponto de sangrar. Talvez por isso você decida ficar descalços por um tempo, o que é muito bom. Afinal, depois que você aprende a andar de pé no chão, não vai ser qualquer sapato que vai te servir. Pés bem calçados sempre estão dispostos a dançar, e pode ser que com o próximo você queira dançar para sempre.